Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu pedi que os irmãos se assentassem, porque antes de trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, eu preciso rapidamente falar com os irmãos aqui. Irmãos, é muito lindo o trabalhar de Deus na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós acordamos, não oramos de manhã, não oramos durante a tarde, não oramos à noite, mas às vezes nós estamos dirigindo, estamos orando e falando com Deus. Nós estamos trabalhando e orando e falando com Deus. Nós estamos fazendo alguma coisa na nossa casa ou no nosso trabalho, e naquele momento nós estamos orando e falando com Deus. E durante essa semana, irmãos, orando e perguntando ao Senhor qual palavra eu estaria trazendo nesse culto hoje, qual seria a mensagem de Deus para esse culto hoje. E na sexta-feira, Deus ele falou muito comigo. Deus falou muito no meu coração na sexta-feira. E o versículo, ou a palavra que Deus usou para falar comigo na sexta-feira, e eu quero compartilhar com os irmãos, né? A irmã Elisângela, né? Ela fez a leitura, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo aí. Eu vou tirar esse microfone aqui, porque eu preciso abrir minha Bíblia. Irmãos, é muito interessante, porque às vezes a gente ora, a gente busca de Deus, e Deus ele usa pessoas para estar falando conosco, né? E nesse dia, na sexta-feira, Deus ele usou muito a irmã Elisângela, né? Para falar comigo na sexta-feira no círculo de oração. Se você não participa do círculo de oração, irmão, coloca na sua agenda, né? Círculo de oração toda sexta, 7h30 da noite. Porque Deus ele fala conosco, irmãos, em todos os momentos, né? E Deus falou muito no meu coração o Salmo 46. E eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé aí. Vamos fazer a leitura do Salmo 46. Só que nós não vamos ler o Salmo todo, não, irmãos. Nós não vamos ler o Salmo todo. Nós vamos ler 3 versículos do Salmo 46. Salmos 46, quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, escola dominical. Ó, ainda tem irmão que está na escola dominical aí ainda, irmãos. Eita glória. Luiz, abaixa esse microfone preto só um pouquinho para mim, por favor. Glória a Deus. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deixa o salmo aberto aí, Salmo 46, e nós vamos meditar um pouco no que diz o Salmo 46, irmãos. Irmãos, é interessante porque nesse Salmo de número 46, esses 3 versículos que nós lemos, é interessante porque o salmista, ele nos mostra, né, que Deus, ele é todas as coisas. Deus, ele está em todos os lugares, e ele faz com que tudo aconteça. Deus está e faz. Nós não conseguimos sair da presença do Senhor, mesmo que nós estejamos em pecado. Ah, mas eu estou pecando. Você não sai da presença de Deus, por quê? Porque Ele está presente na sua vida em todo o tempo. Talvez Ele vai deixar você correr ali à vontade, até que você tropece e caia. A hora que você tropeçar e cair, você vai lembrar que Deus existe e você vai voltar para a presença dEle. Você vai voltar para a presença dEle, mas Ele não sai, porque Ele é o mesmo, Ele não muda.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos. Eu saio da presença de Deus, mas Deus continua na minha vida, Deus continua cuidando, Deus continua guiando, né? Se falar assim, mas a pessoa que erra, Deus abandona. Deus não abandonou Jonas. Deus não abandonou Pedro. Deus não abandonou Noé. Deus não abandonou Abraão. Deus não abandonou Davi. Então Deus não abandona quem erra. Pelo contrário. Jesus disse assim, olha, eu não vim para os salvos, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam ser alcançados. E quem precisa, muitas vezes, está em pecado. Quem precisa, muitas vezes, está doente. Quem precisa, muitas vezes, não está aqui nesse momento. Está lá fora, sofrendo as acusações do inimigo, sofrendo com enfermidades, sofrendo com dificuldades, sofrendo com problemas aos quais, muitas vezes, nós não podemos resolver. Mas Ele pode. Ele faz. Ele é todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele tem condição de resolver tudo. Por isso a palavra de Deus fala para nós, em Mateus capítulo 7, que nós não devemos julgar os outros, porque nós seremos julgados da mesma forma. E muitas vezes nós imputamos pecado às pessoas, achando que aquelas pessoas erraram, e elas não têm mais o amor de Deus, e nós estamos enganados. Não é porque a pessoa pecou ou errou que ela deixou de ter o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus não está condicionado ao eu estar certo ou eu estar errado. Ele me ama e pronto. Nós cantamos aqui agora com o grupo de louvor várias vezes. Eu pedi para o irmão Joaquim aqui para repetir várias vezes. Quem é esse que se entregou por nós? Sendo nós ainda pecadores, falhos, nós erramos, nós falhamos em todo o tempo. Mas nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que é, faz e está em todos os lugares. Só que nós precisamos buscar a presença de Deus. Deus não se afasta de você, você se afasta dele, você se distancia dele, você se coloca numa posição de pecador, numa posição de pessoa que não tem mais salvação, se esquecendo que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nós precisamos estar ligados ao Senhor, nós precisamos estar enxertados na oliveira que é o nosso Senhor. Ah, pastor, eu estou tão chateado porque eu errei, porque eu pequei, então eu não vou na igreja. Irmão, não se afaste da presença de Deus, não se afaste do caminho do Senhor, não se distancie daquilo que Deus colocou na sua mão, para que você venha fazer. Nós somos vasos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, nós estamos aqui como vasos a ser usados por Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, pela nossa salvação. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale mais vós, muito mais do que elas? Irmãos, Deus cuida das nossas necessidades, seja ela qual for. Seja qual for a sua necessidade, Deus ele está cuidando, Deus ele está zelando da sua vida. E é muito simples nós entendermos que Deus ele cuida tanto daquele que é salvo, como daquele que não é. Deus cuida do crente e cuida também do pecador. Quando ele manda a chuva lá fora e chove na lavoura, não chove só na lavoura daquele que ora e daquele que crê, chove também na lavoura do ímpio. Só que muitas vezes aquele que crê, ele planta, ele semeia e ele vai colher. E aquele que é ímpio, chove, mas ele não plantou, ele não semeou, então ele não vai colher nada. Porque Deus trabalha naquilo que você faz, Deus trabalha naquilo que você é, Deus trabalha naquilo que você busca.
Ele alimenta todas as pessoas, Ele dá o pão, Ele dá o alimento, Ele dá o sustento, Ele cuida das nossas necessidades diárias. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos estar diante de Deus, buscar mais de Deus. Irmãos, só o culto de domingo, irmãos, é pouco. Deus merece mais de nós. Deus merece mais da minha vida, da sua vida. Deus merece mais do nosso tempo. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Eu já falei isso aqui uma vez. Nós ficamos horas mexendo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, e lendo a Bíblia. E lendo a palavra. E meditando na palavra. Quanto tempo nós ficamos por dia? Quanto tempo nós estamos gastando com o Deus da palavra? Mas nós queremos receber a bênção. Nós queremos ser abençoados por Deus. Deus, Ele cuida dos detalhes. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que está atento aos detalhes da minha e da sua vida. Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua dificuldade, seja no trabalho, seja na saúde, seja com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Deus, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe o que você tem passado. Mas quanto tempo nós temos dedicado ao nosso Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado a buscar a presença de Deus? Eu quero que Deus resolva o meu problema, mas eu não quero ter compromisso com Deus. Eu quero que Deus resolva a minha situação, mas eu não quero ter comprometimento com Ele. É a mesma coisa do filho, né, desobediente, querer que o pai dá para ele um presente no final do ano. Não obedece, é sem educação, não cuida das coisas que o pai falou, não cuida do quarto, não cuida da organização da cama, da casa, e não ajuda com nada, e chega no final do ano, quer receber a bênção. Irmãos, o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Porque o que nós estamos esperando receber dEle não são bênçãos materiais, é uma vida de salvação, uma vida eterna, é uma vida com Ele, é uma vida com Ele. Se nós lembrarmos, irmãos, que o céu só é importante para nós porque Jesus está lá, e nós estaremos com Ele, nós precisamos ter uma vida voltada para o Senhor. Eu quero a bênção, eu quero o alimento sobre a minha mesa, eu quero a vestimenta, eu quero a bebida, eu quero a água, porque sem água ninguém vive. Eu quero a água para eu poder beber. Mas eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero pagar o preço, eu não quero buscar mais de Deus, eu quero que Ele me abençoe. Só que não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. O povo de Deus, quando atravessava o deserto, por várias vezes, Deus se irou com aquele povo. Por várias vezes Deus se irou com o povo atravessando pelo deserto. A ponto de uma oportunidade Deus virar para Moisés e falar: Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou eliminar esse povo. E Moisés vira para Deus no monte em oração. Moisés falando diretamente com o Senhor. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, mas o Senhor vai matar o povo? O Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor vai matar o povo no deserto. O que eles vão falar do Senhor? O que os ímpios vão falar do Senhor? Falou assim: ó, o Deus de Israel tirou o povo do cativeiro e matou o povo no deserto. E Deus falou para Moisés: então deixa mais um tempo, vamos deixar por mais um tempo. E Deus continuou caminhando com o povo. E o povo murmurando, e o povo reclamando, e o povo questionando, e o povo não queria compromisso com Deus. E Moisés sobe para o monte, e Moisés fica 40 dias no monte. Quando eles voltam do monte, o que o povo tinha feito? Um bezerro para adorar, um bezerro de ouro. Fizeram ali um bezerro de ouro porque eles iam adorar o bezerro. Aí para Deus foi a gota d'água, né? Deus já está virado com aquele povo.
E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu não vou acompanhar esse povo mais. Daqui para frente esse povo vai com você e eu vou mandar um anjo para conduzir esse povo. Um anjo vai levar vocês até a terra prometida. Irmãos, presta atenção. O povo murmurava. O povo reclamava da comida que Deus dava. O povo reclamava porque não tinha água, sendo que Deus fazia a água brotar da rocha. E o que Deus falou para Moisés? Falou assim: Moisés, eu vou mandar um anjo, mas esse povo murmurador, que reclama de tudo, que reclama da água, da comida, reclama de tudo, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai conduzir vocês até a terra prometida. Irmãos, era para Deus ter abandonado o povo. Se Deus não tivesse compromisso com aqueles que buscam a Ele, com aqueles que Ele escolheu, Ele abandonaria aquele povo. Aí Moisés, eu acho que num ato assim de extrema fé, vamos dizer assim, mas não era a palavra que eu queria, não era fé, era uma outra, mas agora a palavra não me veio, mas vai chegar. Num ato de extrema fé, Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. O que Moisés estava falando para Deus, irmãos? Eu não quero anjo. Anjo para mim não serve. Não tem esse negócio de o anjo vai te acompanhar. Não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Ou é a presença do Senhor, ou nós não vamos sair. Eu não quero um anjo conduzindo, eu quero o Senhor. É a presença de Deus na nossa vida. Os anjos, eles acampam ao nosso redor. Os anjos, eles estão acampados ao nosso redor, nos protegendo das setas lançadas pelo maligno. Mas não era isso que Moisés queria. Moisés queria mais de Deus. Moisés queria mais da presença de Deus. Moisés queria que Deus fosse com eles até a terra prometida. Você está preparado para Deus ir com você até a terra prometida? Você está preparado para entrar na Jerusalém celestial e estar diante de Deus, agradecendo a Jesus pela crucificação, agradecendo pelo sacrifício que Ele fez por nós? Irmãos, Deus, Ele nos sustenta nos tempos de preocupação. Ele é o nosso refúgio, Ele nos sustenta, cada um de nós, no nosso tempo de preocupação. Em 1 Pedro 5 e 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus, irmãos, ele envolve o aspecto emocional, o aspecto físico, o aspecto financeiro, o aspecto sentimental. Ele tira as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Deus, ele cuida de todos os momentos. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, Ele levou sobre si. E nós precisamos entender que Deus, Ele cuida e sustenta de todas as coisas, tudo. Ele é o sustento para a nossa vida, em todas as áreas que nós precisamos. Ele cuida dos momentos aos quais nós não conseguimos, irmãos, dar sequer o próximo passo. Por quê? Porque Deus, Ele dirige o nosso caminho. Ele dirige a nossa caminhada. Pastor, mas como que Deus dirige a minha caminhada? E se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Ele buscou Jonas no ventre de um peixe. Jonas estava numa direção totalmente contrária à vontade de Deus. E deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Deus tirou Jonas do ventre do peixe, não foi para salvar Nínive. Pastor, mas como assim não tirou para salvar Nínive? Ele foi lá, pregou lá, porque essa cidade ia ser destruída. A preocupação de Deus não era salvar Nínive. A preocupação de Deus era salvar Jonas. A preocupação de Deus era salvar Jonas. Jonas estava fora da vontade de Deus.
Jonas estava saindo, fugindo daquilo que era a vontade de Deus. E Jonas era profeta. Jonas era profeta do Senhor. Ele não poderia se desviar do caminho. A preocupação de Deus não era salvar Nínive, era salvar Jonas. E olha que Jonas deu trabalho, irmãos. E olha que Jonas deu trabalho para ser salvo. Foram 3 dias no ventre de um peixe, 3 dias ali sem comer, 3 dias ali orando, buscando ao Senhor, para ele entender que Deus tinha mais para a vida dele. Se nós lermos o livro de Jonas, nós vamos entender. Nós vamos entender que Deus, ele gastou muito mais tempo para salvar Jonas do que para salvar Nínive. Jonas chegou lá, pregou, a cidade se arrependeu, foi para a oração, foi para o jejum, e Deus teve misericórdia, salvou a cidade. Jonas não. Jonas deu trabalho. Jonas deu trabalho para ser salvo. E nós precisamos entender que Deus, ele dirige o nosso caminho. Deus, ele vai conduzindo. Como eu falei aqui alguns dias atrás, como um GPS, né? Quando você sai do caminho, Deus, ele reprograma. Ele fala, opa, peraí, como que eu vou fazer para salvar ele agora? O que eu tenho que mudar lá na frente para ele poder lembrar e voltar para a minha presença e voltar a andar no caminho do Senhor? Nós precisamos entender que Deus, ele tenta em todos os momentos salvar a minha e a sua vida. O projeto de Deus, o plano de Deus é a sua salvação. O plano de Deus é a minha salvação. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas o caminho, a determinação de Deus é para a nossa salvação. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, muitas vezes nós sequer conseguimos consertar os nossos erros. Nós sequer conseguimos consertar aquilo que nós fizemos de errado. Mas o Senhor, ele tem poder para endireitar as nossas veredas. Ele tem poder para guiar os nossos caminhos. Ele tem poder para nos tirar de um caminho, de um lamaçal de pecado e nos colocar numa vida eterna com Ele. Ele tem poder, Ele pode, Ele faz. Mas nós precisamos buscar mais da presença de Deus. Nós precisamos estar mais diante de Deus. E deixar as outras coisas. Gastar tempo com Deus é melhor do que gastar tempo com outras coisas, irmãos. Deus cuida orientando as nossas decisões e conduzindo o nosso caminho. Ele orienta as nossas decisões. Como que Ele orienta as nossas decisões? Quando nós oramos e buscamos de Deus uma resposta para aquilo que nós precisamos. Quando nós buscamos de Deus uma resposta, Ele vai orientar as nossas decisões. Ele vai ajudar nas decisões que nós precisamos tomar. Então, irmãos, nós vemos Deus conduzindo o nosso caminho em direção a uma vida eterna com Ele. O que Deus espera de mim e de você é que nós estejamos no céu, na glória, na Jerusalém celestial, com Ele. Por isso, Ele vai tentando nos ajudar, Ele vai tentando nos conduzir, Ele vai tentando endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Por que eu digo tentando? Porque a decisão é minha, a decisão é sua. Ele deu a liberdade de você escolher se você vai para a casa de Deus ou se você não vai. Ele deu a liberdade de você escolher se você vai vir no círculo de oração sexta-feira ou não. Se você vai participar do culto de ensino na quarta ou não. Deus, Ele te deu o direito de escolher. Porque Ele te ama e Ele não vai tirar o seu direito. Só que Ele pode segurar a sua bênção. Ele pode segurar a sua bênção. Ele pode reter aquilo que Ele tem para te entregar. Por quê? Porque você ainda não está preparado para ser abençoado por Deus. Você ainda não está preparado para receber a bênção que Deus tem para a sua vida.
Deus, irmãos, Ele é o pastor que guia e que protege as suas ovelhas. Ele guia e protege o seu rebanho. No Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Quando nós temos Deus como nosso pastor, quando nós temos Deus como aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos dá a direção, Ele não nos deixa faltar aquilo que nós precisamos. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Deus, Ele supre todas as necessidades que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vemos aqui, irmãos, o cuidado de Deus, um cuidado completo, envolvendo provisão e direção. Um cuidado que envolve não somente o suprimento da necessidade da sua casa, mas o direcionamento para que você chegue e esteja na presença de Deus, buscando ao Senhor, alcançando mais da parte de Deus. Deus cuida, irmãos, em meio às dificuldades. Deus cuida de nós quando nós estamos passando no momento mais crítico, mais difícil da nossa vida. Quando nós estamos passando por momentos que nós sequer conseguimos orar. Deus, Ele ouve o nosso choro. Ele ouve o nosso choro. Você não consegue falar, mas você consegue chorar diante do Senhor. Você consegue se humilhar diante de Deus. E Ele ouve o seu choro. Ele sabe a expressão do seu coração. E Ele consegue te abençoar, mesmo que você não consiga, muitas vezes, orar. É o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que nós servimos. Ele cuida de cada um de nós em meio às dificuldades. No Salmo 55, versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia o seu caminho nas mãos do Senhor. E Ele vai suster o seu caminho, Ele vai sustentar o seu caminho, Ele vai sustentar para que você não se desvie daquilo que é o propósito de Deus. Jamais, jamais Deus permitirá que um justo seja abalado. Ele sustenta a nossa caminhada, Ele guarda a direção que nós temos que ir, Ele nos dá a direção, Ele vai nos guiando, conduzindo naquilo que é a vontade dEle. O cuidado de Deus, irmãos, inclui sustento em tempos de necessidade e também direção em tempos de instabilidade. Quando nós estamos instáveis ou quando a gente está meio duvidoso, meio sem saber o que faz, Deus, Ele te dá a direção. Deus, Ele sustenta a sua casa, Ele abre as portas, Ele abre porta de trabalho, porta de documentação, Ele quebra todo o laço armado pelo inimigo. Por quê? Porque Ele nos sustenta em tempos de dificuldade. Próximo ponto que eu anotei aqui: Deus, Ele não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos, irmãos. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez na sua vida. Não pense que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. Muitas vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós saímos do propósito de Deus. Mas Deus, Ele continua cuidando de cada um de nós. Por quê? Porque Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona aqueles aos quais Ele escolheu, aqueles aos quais Jesus morreu por eles. Jesus morreu pela sua vida, Jesus morreu pela sua salvação, Jesus morreu pela salvação da sua casa, pela salvação dos seus familiares. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca,
jamais te abandonarei. Irmãos, presta atenção no que fala em Hebreus 13:5. Hebreus 13:5, presta atenção no que Deus fala conosco. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Presta atenção, irmãos, a presença de Deus na nossa vida é muito mais importante do que os bens materiais. Contente-se com aquilo que você tem. Contente-se com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Deus já te abençoou. E busque mais de Deus. Busque mais para a sua salvação. Busque mais, porque Deus ele tem uma vida eterna, uma salvação, uma vida espiritual muito maior para você do que uma vida material. Nós não podemos ficar firmados numa vida material. Bens materiais não garantem a nossa salvação. Não importa para Deus se você tem 1 milhão de euros na sua conta, ou se você tem só 1 euro. Isso para Deus não muda nada. Porque Deus está preocupado com a sua vida eterna, com a sua salvação. Deus está preocupado com que você venha herdar uma Jerusalém celestial com Ele, para estar com Ele, na presença dEle. A presença de Deus, ela é constante, é uma das maiores expressões que Jesus deixou para nós, que a presença de Deus, ela é diária. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar, mas não abandone ao Senhor, não saia da presença de Deus, não se desvie do caminho do Senhor. Ele tem salvação para a sua vida, Ele tem salvação para a sua casa. Nós estamos tomando decisões erradas, irmãos. Nós estamos escolhendo as coisas materiais, nós estamos escolhendo os bens materiais, nós estamos escolhendo uma vida afastada da presença de Deus, mas é Ele quem garante a salvação para nós. Ele morreu na cruz por nós. Deus conhece, irmão, cada detalhe da sua vida. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Eu não sei o que você fez ontem. Eu não sei o que você fez hoje pela manhã, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 30 e 31, diz assim: E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, Deus ele conhece todas as coisas. Ele sabe todos os sofrimentos que você passou. Ele sabe as lutas que você tem enfrentado. Ele conhece cada dificuldade, cada problema, cada reclamação sua. Deus já ouviu. Mas nós vemos aqui, irmãos, o cuidado de Deus, o cuidado pessoal de Deus. Deus ele cuida de cada um de nós de uma forma pessoal, de uma forma detalhada. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você está buscando e Ele não pode te dar, porque você não está preparado ainda. Talvez a bênção não chegou porque nós não estamos preparados para receber. Talvez a bênção não chegou porque nós ainda não estamos capacitados para receber a bênção. Como eu testemunhei aqui há um tempo atrás do jovem que precisava do carro e Deus deu o carro e ele não fez aquilo que ele tinha prometido para Deus e Deus tomou o carro dele. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber a bênção. E às vezes Deus, ele nos concede, irmãos, Ele nos concede a oportunidade de nós termos algo na nossa vida. E da mesma forma que Ele nos dá, Ele nos tira. Da mesma forma que Ele coloca na nossa mão, Ele busca de volta. Por quê? Porque nós não estamos prontos para receber. Nós não estamos preparados para receber. Mas deixa eu te contar um outro detalhe. Deus, Ele trabalha em todas as situações
na sua vida. Todas as situações. Não pense que Deus não viu o seu choro lá no seu quarto enquanto você orava. Não pense que Deus ele não tem contemplado aquilo que é a sua necessidade, seja ela física, financeira, seja ela espiritual, sentimental, conjugal, seja qual for a sua necessidade. Deus ele contempla todas as suas situações, Ele sabe. Em Romanos 8, 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, até quando a situação é contrária, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, dá um exemplo bíblico. José foi julgado numa cisterna, José foi preso, mas todas as coisas cooperam, por quê? Para o bem daquele que ama a Deus. Deus colocou ele como governador. Mas se os irmãos não tivessem se revoltado com ele, ele não teria chegado lá. Porque ele precisava ser vendido como escravo. Ele precisava passar por aquele processo. Irmão, guarda isso aí. Você está passando pelo processo. Deus está te preparando para receber a bênção. Fique firme na presença de Deus. Fique firme na presença do Senhor.